Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk News, né? Os drops de notícias do Heavy Talk. E o pau tá torando aqui. Já temos uma reviravolta nessa aceitação aí da Emily Armstrong, a nova vocalista do Linkin Park. É, Ela estreou em um show que eu particularmente achei muito bom, né? Foi uma boa substituição. Tecnicamente e artisticamente, acho que foi uma boa escolha, falando da parte musical, gostei bastante do trabalho que ela fez, mas ela também foi alvo de muitas críticas. Algumas críticas que são prudentes, de fãs que simplesmente não curtiram, né, essa mudança, não gostaram dela pelas razões que forem e tá tudo certo, e outros motivos que alegam coisas que claramente são questões de misoginia, pelo fato simplesmente dela ser uma mulher, e enfim, né? Tem essas diferentes formas de criticar alguém, de maneira construtiva ou destrutiva. Porém, agora, isso aqui vai além, né? As críticas que surgiram recentemente, elas não estão ligadas a esse tipo de coisa, né? De misoginia, ou sequer de desqualificação artística de alguma forma. O que a gente tem são acusações mais graves, né, que vão para uma esfera criminal e tudo mais. Então, colocando na tela para vocês, aqui a gente tem, né, a Emily Armstrong, que é essa nova vocalista, e que rapidamente, aí, em menos, né, o show foi na quinta-feira passada, se eu não me engano, então em menos de uma semana nós já temos umas polêmicas aí a respeito dela, né? Ela tem supostamente vínculo com a Igreja da Cientologia, né? Que é uma igreja. Nos Estados Unidos ela é muito forte. Alguns artistas de Hollywood fazem parte, como é o caso do John Travolta, como é o caso do Tom Cruise. Tem mais pessoas lá que acabam patrocinando, né? Porém, é uma igreja que já teve problemas em relação a abuso físico e psicológico, é, já houve pressão em cima de autoridades para aprovar leis que a considerem uma religião para que assim não se pague imposto. É, a gente tem várias questões ali de controlar a vida pessoal das pessoas. Inclusive há quem diga que a separação da Nicole Kidman do Tom Cruise tem muito a ver com isso, né? O Tom Cruise ele é conhecidamente um cara da cientologia. E há também, né, uma questão do John Travolta lá que reza a lenda, ele não abandona a cientologia com medo de que a igreja vaze informações da sua vida pessoal. Então já houveram diversos, né, tópicos sensíveis a respeito do controle da vida das pessoas de maneira bastante abusiva. E aqui também, até para não cometer nenhum tipo de intolerância religiosa, eu quero falar que eu, particularmente, não conheço nada sobre cientologia e eu não estou aqui querendo colocar um crédito também exclusivamente na religião, porque nós temos esses casos aí polêmicos, mas não é uma exclusividade da cientologia. Né? A Igreja Católica é recheada de casos muito cabulosos, inclusive de abuso, né? E abuso infantil. A Igreja Evangélica também tem, né, de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro. O Espiritismo também tem, a gente tem o caso do João de Deus, que é muito conhecido. Então, assim, tudo que envolve a fé das pessoas e que elas se devotam àquilo está passível de que essas coisas aconteçam. Então, não estou falando aqui que dentro dos princípios da cientologia existe isso, mas esses são alguns escândalos que inegavelmente já aconteceram lá dentro. Assim como poderiam acontecer em qualquer religião, tá? Só para deixar esse disclaimer aqui. Que eu não estou falando que todo mundo que é da igreja conivém, não sei mesmo, tá bom? Mas enfim, existe essa ligação, né, de que ela estaria ligada, né, que ela foi fotografada em 2013 num baile de gala lá da Cientologia, algo que era restrito a membros da igreja. Então, supostamente ela faz parte disso. E aí lá ela se tornou amiga do Cedric, que é o vocalista do Mars Volta, que eu vou botar aqui na imagem. Cadê? Aí, ó. O Cedric, ele fez parte disso, né? É, e, e hoje o Cedric, ele é casado com a Chrissy, que é uma das mulheres que acusou o ator... como é que é o nome do ator? O ator do The Seven Show. O nome dele é Danny Masterson. Né? Ele fez o The Seven Show.
e ele foi condenado à prisão perpétua por causa de alguns estupros, na verdade. Então o cara foi uma estrela da televisão e foi condenado à prisão perpétua, né? E ele fazia parte da igreja, né, da cientologia, dessa religião. E aí, dentro dessa investigação, descobriram também que a própria igreja que ele fazia parte, né, não sei quantas igrejas são, mas tentou abafar os casos de estupro para livrar a cara dele, porém não deu certo e ele foi preso. Tá? E aí, mas enfim, lá enquanto ela estava na cientologia, se é que já saiu algum dia, mas a Emily, ela fez amizade com o Cedric. O Cedric hoje é casado com a Chrissy, que foi uma das pessoas que acusou, né? Foi uma das vítimas do Masterson, certo? Então, só para ficar claro. E aí, durante uma audiência preliminar do Masterson, né, quando ele estava sendo julgado por esses crimes, a, a Emily teria defendido ele, né? Teria testemunhado a favor dele, teria falado em favor dele e falando da índole do Masterson, né? Não do Cedric, mas para, enfim, contribuiu para uma tentativa de absolvição, né, dele e enfim, teve essa questão. É, e aí o Cedric e sua esposa vieram a público falar a respeito disso, né? E criticar esse comportamento, né? Então, e ainda falando, né, que esse histórico dela com a cientologia e que ela teria apoiado ali o Masterson e tentado contribuir com uma possível absolvição dele, né, vai completamente de encontro a um problema sofrido pelo Chester Bennington, porque o Chester ele sofreu abuso infantil, né, sofreu abuso na infância e um dos grandes traumas dele, que inclusive contribuiu, né, com questões mentais, como a gente sabe, o Chester foi uma vítima da depressão e encerrou a própria vida devido a isso. Então teria toda essa questão aí. E a Emily ela se pronunciou também, né? Ela se pronunciou. Eu vou primeiro aqui ler a carta do Cedric na íntegra para ficar completo esse vídeo, né? A tradução ele diz o seguinte: Querida Emily, se você não vai se manifestar contra o culto de tráfico de pessoas e crianças do qual você faz parte e que você viabiliza ao permanecer em silêncio sobre os crimes dos quais você tem conhecimento, então você não tem o direito de ocupar o lugar de Chester Bennington, um verdadeiro defensor da causa, né? Isso falando que ele acusa a Igreja da Cientologia a ter essas práticas aqui. Não dou a mínima que você seja muito próxima do estuprador em série. Não dou a mínima que você tenha mentido em seu story no Instagram. Eu me importo que você tenha participado, após ser questionada, da cruel intimidação de uma das mulheres abusadas com seus amigos de culto no tribunal. Eu me importo que você tenha mencionado, que você não tenha mencionado nenhuma vez que é membro de um culto de tráfico de crianças e humanos que encobre os abusos e estupros de crianças e adultos. Eu me importo que seus pais trabalhem para a OSA, o Escritório de Assuntos Especiais, né, do culto da Cientologia, que tem ordenado ataques a mim e à minha família, o que inclui assassinar meus cães das maneiras mais desumanas e malignas. Eu me importo que eles tenham atacado e assediado minhas companheiras sobreviventes. Não é por medo que você não fala contra a Cientologia, você não fala porque é um deles. Que vergonha do Linkin Park e vão se foder. Né? Ele fez isso com uma carta aberta em resposta, porque as pessoas, né, na internet descobriram esse vínculo da Emily com a defesa do Masterson e ela se defendeu dizendo o seguinte. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Ela falou: vários anos atrás me pediram para apoiar alguém que eu considerava um amigo em uma audiência no tribunal e fui a uma audiência inicial como observadora. Logo depois percebi que não deveria ter feito isso. Sempre tento ver o lado bom das pessoas e o julguei mal. Nunca mais falei com ele desde então. Detalhes inimagináveis surgiram e ele foi considerado culpado mais tarde.
não tolero abuso ou violência contra mulheres e tenho empatia pelas vítimas desses crimes. Então ela alega que ela foi jovem, que ela foi leiga, né, que ela foi inocente, ingênua, né, em ter ido lá, porque ela depois percebeu que não sabia muito bem do que estava falando. A, deixa eu ver aqui. Depois, o Cedric também falou o seguinte, é um texto bastante longo aqui, mas vamos lá. Emily, você sabia que Danny e seu amigo Chris Waddams passavam por uma das vítimas bem devagar depois de um dia de interrogatórios e a seguiam em seu carro olhando para ela tentando intimidá-la? Eu sabia. Você sabia que Alana Masterson se escondia nos banheiros depois que uma das vítimas tinha um ataque de pânico enorme no banco dos réus e começava a assediá-la no banheiro, chamando de mentirosa? O que você não, você não ficou sabendo disso? Seus pais da OSA te protegeram disso? Ou você estava bem com isso? Sua igreja não chama isso de política de jogo limpo? Você não estava saindo com a própria Nassau Quiff, que é a ex-esposa do Danny, há apenas alguns dias atrás? Ah, espera, está tudo bem agora com ela porque ela se divorciou do Danny? Ela com certeza se divertiu muito lendo o relatório policial da minha esposa, conforme mostrou em um post tirando sarro. Lembra como ela gritou quando levaram Danny embora? Eu me banho naquele momento todo santo dia. Cuidado, essa maldição de Phillips é contagiosa. Basta ler o livro de Mackenzie Phillips. Você também deveria ler sobre o comportamento passado daquele idiota da Biju. Isso, é claro, se a igreja permitir que você leia sobre ela. Eles têm uma política sobre ler qualquer coisa crítica à igreja e seus membros. E aí tu fala mais algumas coisas da igreja aqui. Então, os pais da Emily teriam aí um vínculo bastante próximo, né, em relação à igreja, de estarem administrativamente envolvidos. E por fim, hoje, o filho do Chester Bennington, né, que está aqui a foto dele, o Jamie Bennington, ele criticou o Linkin Park por ter escolhido a Emily. Né, teve mais esse episódio aí. Ele fez alguns stories no Instagram. O Mike Shinoda, né, ele, em resposta às críticas que eram voltadas mais à parte artística, ele falou que vai levar um tempo para a galera se acostumar com ela, né? E que se as pessoas não se acostumarem, tudo bem, mas eles precisam seguir em frente e tarará. E aí depois disso vieram os comentários do Chester, né? Do filho do Chester, perdão, do Jaime Bennington. Ele falou assim, ó: Oi Mike, pessoas não estão tendo dificuldade de compreender a ideia do Linkin Park sem reinventar. Elas estão tendo dificuldade de compreender como você, contratou sua amiga de muitos anos, a Emily, para substituir Chester, sabendo a história de Emily na Igreja da Cientologia e seu passado como aliada de Masterson. 2. Apagou o legado do meu pai no grupo na surdina, não apenas durante entrevistas com a banda sob o pretexto de esclarecer certos aspectos da história do Linkin Park e para o futuro, mas também o fez durante o mês internacional de prevenção ao suicídio. E 3. Ter recusado reconhecer o impacto de contratar alguém como Emily sem um comunicado esclarecedor na variedade de vítimas de abuso que compõem um núcleo de sua base de fãs. E aí ele também falou que teve uma briga com a esposa do Mike, né, com a Alana Shinoda, e que eles não se falam mais por conta disso. E aí ele continua aqui os relatos dele falando o seguinte: você traiu a confiança dada por décadas de fãs e seres humanos apoiadores, incluindo a mim mesmo. Confiamos em você para ser a pessoa maior e melhor, para representar a mudança, pois você nos prometeu que essa era a sua intenção. Agora você parece senil e surdo, insano. A essa altura, aposto que todos vocês no Linkin Park sabem o que é desrespeito. Vocês não me enganaram. Ouvi você deixar escapar, no fim da sua entrevista número 2 a Zane Lowe, que este álbum está sendo trabalhado desde 2019, possivelmente desde 2017, ano da morte de Chester. Eu sei o seu padrão, eu vi o que você fez. Nos desrespeitar? Vá em frente.
me diz respeite, né? Então tem esse lance aí de que o álbum estaria sendo trabalhado desde muito tempo atrás, logo após a morte do Chester, fica essa coisa nebulosa. Ele ainda fala o seguinte, ó, sei que às vezes pessoas cometem enganos, erram informações ou se lembram de forma diferente no momento. Mike e Emily dizem ter se conhecido em 2019, mas ainda assim é interessante para mim que Mike acidentalmente disse que conheceu Emily em 2017, antes de se corrigir. Fico me perguntando qual amigo apresentou um ao outro. Olha aí que complicada essa situação, né, cara? Então, né, a gente fica... Cara, é uma coisa muito triste, né, tudo isso, porque esse retorno do Linkin Park veio com um revival ali que foi muito bonito para quem estava acompanhando o espetáculo sem ver os bastidores. Eu estava super empolgado. E assim, o meu comportamento não é necessariamente o certo. Eu acho que cada pessoa sabe de si. Aquela parada de separar a obra do artista, é possível separar a obra do artista? Na minha opinião, é, né? Eu sei separar a obra do artista e eu sei separar o artista de mim também, né? E eu sei quando para mim não me cabe mais não separar o artista de mim. E dado a tudo isso, pelo menos pelo momento, a não ser que seja revelado uma grande reviravolta em questão a tudo isso, toda a empolgação que eu tinha com esse retorno cai por terra, né? Mas, pô, muito triste, cara. Muito triste mesmo. O Linkin Park é uma banda de uma importância absurda no cenário mundial. Foi um retorno triunfal e que pena que tão pouco tempo depois... Não assim, não que pena que a gente tenha descoberto isso, mas que pena que foi desse jeito, que essas coisas aconteceram, né? A gente ter descoberto é, é só a conclusão, mas que pena que tudo isso aconteceu dessa forma, né? Complicado. Bom, se foi mais um dropzinho aqui para falar de uma coisa que aconteceu recentemente e para dar continuidade ao que a gente já vinha falando sobre o retorno do Linkin Park. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixe seu like e tenha a possibilidade de você se tornar membro se você quiser para apoiar o nosso trabalho aqui, que é jornalismo independente falando de música pesada, tá bom? Só no botãozinho seja membro aí embaixo. Conto muito com o seu apoio. Qualquer hora eu apareço aí com um vídeo novo para falar sobre alguma coisa que tenha impacto e relevância na cena do rock e do metal do Brasil e do mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau!